Seja bem-vindo à segunda parte do Estado Crítico. Já sabe que nós fazemos-lhe companhia até por volta das 11h30. Partimos para o segundo tema em debate, chama-se Mapa da Coesão Territorial. É mais uma reforma que o Governo está a levar a cabo desde outubro do ano passado e visa a reorganização e extinção também de alguns serviços públicos que possam estar a ser prestados no país em duplicado, ou seja, pela Administração Central e também pela Administração Local. Em meados do ano passado, Miguel Relvas dizia que esta é a última oportunidade que temos para contrariar a tendência de desequilíbrio entre o Portugal povoado e o Portugal despovoado. É assim que o processo está a acontecer neste momento, tendo em conta onde há maior ou menor população. Este é um tema bastante sensível e é preciso ter um conjunto de cuidados quando se fala deste mapa de coesão territorial. É claro que toda a gente tem a noção de que o interior está a ser desertificado, portanto, no fundo, aqui o fluxo da população está a ir muito para o interior e, sobretudo, para as grandes cidades de Lisboa. Até o Porto tem perdido esse fluxo de população, portanto, nós, aquela verdadeira capital, aquela verdadeira urbe, está situada na capital de Lisboa, infelizmente para o norte do país e infelizmente para o Porto, e portanto espero muito bem que este Governo, com esta reforma da coesão territorial, tenha a sensibilidade e a audácia de não colocar aqui e cortar alguns serviços que são necessários às populações e colocar muito mais longe. É claro que é necessário. É claro que haviam serviços aqui duplicados e é preciso reformar, mas é preciso reformar com muito cuidado, porque senão pode trazer aqui algumas desigualdades que são nefastas para as populações. Esta semana, Rui Rio recebeu uma recomendação para intervir junto do Governo para pedir o reforço dos serviços da Loja do Cidadão e também uma segunda loja para o Conselho. A proposta foi do vereador da CDU, Hilda, que alertou também para o encerramento de serviços no município e da perda de algumas valências da própria Loja do Cidadão. Esta reforma pode, de alguma forma, estar a pecar pelo excesso? Esta reforma é um disparate completo, porque não tem em conta a realidade do país, a realidade de cada zona e, como sempre acontece com um governo fraco, a tentativa é de centralizar tudo. Em Lisboa, por exemplo, aqui com a Loja do Cidadão, querem retirar daqui a ADSE. Mas não retirar daqui a ADSE fica apenas em Lisboa. Qualquer pessoa que tenha que tratar de um problema aqui na região, e isso, como se sabe, refere-se aos funcionários públicos, e naturalmente há dezenas de milhares com as suas famílias, teremos na região certamente muito mais de 100 mil pessoas que têm que ir a Lisboa para tratar qualquer problema com a ADSE, se a retiram da Loja do Cidadão. Bem, mas já retiraram da Loja do Cidadão uma série de serviços que estavam aqui, que tinha, portanto foram assim criando uma maior dispersão e, sobretudo, uma maior centralização. Pronto, esta da Loja do Cidadão e da questão da ADSE exige não só que a Loja do Cidadão continue a ter a ADSE, como voltem para lá alguns dos serviços que retiraram, mas por isso a CDU propôs que haja também uma outra Loja do Cidadão. Porquê? Porque hoje uma parte importante da população no Porto, cidade do Porto em concreto, é uma população com uma certa idade, com dificuldades de mobilidade, com transportes cada vez mais caros, com pensões de reforma muito baixas, tem dificuldades imensas para se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Ora, então, a descentralização é uma solução para facilitar, para termos serviços de proximidade. Mas esse exemplo aqui do Porto pode ser depois extrapolado para um nível regional. E o que nós estamos a ter, por exemplo, eu sei que em Paredes
acabam de anunciar mais um encerramento relativamente a serviços de saúde, e as pessoas passam a ter que ir todas para Penafiel. E volta outra vez o mesmo, e os transportes, e os seus custos, e as baixíssimas pensões e reformas de uma parte significativa dos nossos idosos. Como é que é? Mas podíamos dar outros exemplos do encerramento nas zonas do interior, que cada vez também ficam mais desertificadas, porque deixam de ter serviços de saúde, que ficam cada vez mais distantes e centralizados, que deixam de ter escolas, que deixam de ter tribunais, que deixam de ter serviços de finanças, que já deixaram de ter correios, em muitos casos, serviços dos correios, e tudo isto a dificultar cada vez mais a vida do cidadão. Aliás, com a extinção de freguesias, e aqui no Distrito do Porto aproxima-se dos 150, se for por diante a aplicação da lei que foi publicada esta semana. Essa extinção de freguesias vai levar necessariamente a mais extinções, certamente, de mais de 150 serviços. Bem, e tudo isto a multiplicar por despedimentos de milhares e milhares de pessoas. E, portanto, cada vez um empobrecimento maior, porque temos maior desemprego. Nós hoje, no Distrito do Porto, e acabam de ser divulgados os dados do desemprego também pela via Eurostat, 16,5% no país. No Distrito do Porto chega aos 21% a taxa de desemprego. E se o país já hoje tem a terceira maior taxa de desemprego de toda a União Europeia, aqui no Distrito do Porto temos uma das mais elevadas também de toda a União Europeia, porque é ainda e o poder local, superior. a administração local não pode haver uma voz única, uma voz concertada de vários municípios da região norte para tentar reunir soluções para este flagelo? Pode. Porquê é que não existe isso? Pode. Porquê é que não se vê? Porquê é que não é palpável? Pode e devia fazê-lo. Simplesmente as autarquias aqui no Distrito do Porto ou são PS ou são PSDs, ou sejam, e CDS, ou sejam, os mesmos que são responsáveis pelo estado a que chegamos. Mas são pessoas diferentes. E, sim, sendo diferentes, são dos mesmos partidos, seguem as mesmas orientações e, naturalmente, com exceção daqui por uns meses. Nos próximos meses nós vamos ter alguns a distanciar-se, a dizerem que o governo está mal, que o governo decidiu isto e eles até estão contra. Vamos ter, porque este ano vamos ter eleições autárquicas. E, portanto, vamos ter aí muitos a multiplicar essas vozes discordantes. Não unindo-se, mas dizendo cada um de per si que não está de acordo com aquilo que o governo fez, mesmo sendo do seu partido. Mas quando passar o dia das eleições, continua a fazer o mesmo que fez até agora. Eduardo, um levantamento feito pela agência Lusa em 2012 dava conta do encerramento de mais de 4.000 serviços públicos desde o ano 2000 até 2012. E dava ainda conta que são os distritos de Viseu e Vila Real os mais afetados por estes encerramentos. Como é que, através destes valores, nós conseguimos ver que há uma diminuição da assimetria litoral-interior, por exemplo? Não conseguimos, haverá um aumento. E é curioso, olha, esse estudo é feito, essa divulgação é feita pela agência Lusa, que é uma das empresas públicas que está a sofrer este processo de centralização da sua estrutura, com claras perdas para aquilo que são as pluralidades de vozes regionais pelo país fora, e que aliás tem dado origem a alguns movimentos de contestação e de reivindicação, quer dos trabalhadores da USA, quer dos poderes locais. Aquilo que eu penso que o Governo está a fazer é um processo de centralização do país, muito para além daquilo que já é a nossa gênese
gênese de país centralista, gênese não no sentido determinista, mas no sentido daquilo que é a regularidade histórica. Um país que é tendencialmente centralista. Por isso não me comoveram nada aquelas medidas que foram muito bem aceitas, até pela comunicação social, muito populistas, de encerramento da DREN, de encerramento dos governos civis. Eu de cada vez que via o encerramento do governo civil, de cada vez que eu ouvia falar do encerramento do governo civil, dizia sempre, bem, há um governo civil que não vai encerrar, que é o de Lisboa, que é o governo do país. E, portanto, eu não fico nada comovido com esta ideia de que é preciso fazer cortes nas extensões, nas estruturas descentralizadas e desconcentradas, ou desconcentradas do poder central, porque normalmente, de cada vez que fazemos este debate, é para centralizar ainda mais o país. E, portanto, acho que o Governo comete assume esta agenda, mas comete um equívoco, que é o equívoco de considerar que deve agir a partir dos diagnósticos. É verdade que os diagnósticos hoje levam a que reconheçamos que a sociedade dual nunca esteve tão forte como hoje, o interior é hoje muito mais interior do que era há 20 anos atrás, nas suas características, mas a questão é, para além de decidir na base do diagnóstico, o Governo tem que decidir na base do cálculo das consequências, dos efeitos da sua própria ação. Exatamente. Ou seja, conseguir prospectivar as consequências da ação que está a tomar. E a questão é esta. O Governo justifica-se com o esvaziamento do interior para encerrar alguns serviços. E encerrando alguns serviços, aprofunda o esvaziamento do interior. Porque o país hoje vive dinâmicas muito complexas. O Sérgio há bocadinho falou da cidade do Porto, mas também da cidade de Lisboa, que tem perdido população naquilo que é vulgarmente designado como o efeito donut, deixando depois às periferias urbanas um crescimento muito forte, que é um crescimento que se dá à custa da migração, do êxodo rural, mas também agora do êxodo urbano. E, portanto, ou nós conseguimos encontrar instrumentos de fixação das populações, ou então verdadeiramente estamos a catalisar nas áreas urbanas mais metropolitanas do que urbanas, o grosso da atividade económica do país, o grosso do investimento público do país. E depois, o que é interessante é que quando se compara a maior parte dos indicadores, área metropolitana de Lisboa e área metropolitana do Porto, e depois se compara os mesmos indicadores, área metropolitana do Porto, interior do país como um todo, percebe-se que a distância entre o interior do país e a área metropolitana do Porto é idêntica à distância entre as duas áreas metropolitanas. Isto não é, portanto, um problema de metropolitanização do país. Porque mesmo dentro daquilo que é o contexto metropolitano, a disparidade dos dualismos são verdadeiramente brutais. Isto é um processo de centralização do país numa agenda que é uma agenda também económica, também... Porque, repito, para terminar, as medidas do Governo não são apenas o produto de diagnóstico, mas são também indutoras de processos de fragilização. Veja hoje no Porto a banca, a sediação da banca, como é que está feita, empresas que eram empresas de bandeira para o Norte, como continuam cá no Norte e depois abrem um escritóriozinho em Lisboa e é lá que pagam os seus impostos, depois com consequências que são dramáticas, que é uma coisa tão simples como esta. Compramos um automóvel em regime de leasing ou de renting, o automóvel fica registado no nome da empresa de leasing. A empresa de leasing está sediada em Lisboa, o automóvel nunca foi a Lisboa, circula em Vila Real ou no Porto ou na Trofa, nunca foi a Lisboa, e é em Lisboa que está a pagar os impostos. O imposto de circulação, porque paga não no sítio onde circula, mas no sítio onde está o dono, e o dono é a empresa de leasing. Portanto, como nós percebemos, depois fica fácil para a Câmara de Lisboa ter 800 milhões de euros para gerir, quase 1.000 milhões de euros para gerir, e depois tem a Câmara do Porto, ou a Câmara de Gaia, com 120 milhões. A disparidade desenvolvimentista é o produto também das medidas
dos poderes públicos, que devem ser indutores de discriminação positiva e não indutores desta estratégia de desenvolvimento completamente macrocéfala, centralista e completamente errada desse ponto de vista para o país, virando-nos de costas para aquele que é o nosso parceiro privilegiado, que é a Espanha. Quando nós atravessamos do litoral para a Espanha, nós percebemos que há ali uma faixa de mais de metade do país, que é uma espécie de terra de ninguém, que é a zona do atravessamento. Depois é que já nem as cidades médias nos safam, porque as nossas cidades médias já são cidades pequenas, já nem a estrutura de cidades médias pulverizadas pelo país consegue aguentar um processo de desenvolvimento descentralizado. João, esta reorganização está a ser prioritária nos centros urbanos. O que é que aconteceu aos serviços públicos para que eles acabassem por se duplicar, ou seja, para serem excessos, gorduras e que mereçam uma reforma? Bem, atenção, nós temos que fazer aí uma destrinça. É claro que houve erros de planeamento e sobreposição de funções e sobreposição inclusivamente de organismos públicos, institutos, que em alguns casos eram verdadeiras reservas de empregos para as clientelas partidárias do poder. Sabemos isso bem. Mas o discurso que tem vindo agora a lume é claramente no sentido de considerar que tudo é gordura, tudo é despesa a mais, tudo é excedentário. E o que nós verificamos é que hoje o encerramento de serviços públicos, escolas, postos de saúde e outros, hospitais, etc., em regiões particularmente desfavorecidas, como é o caso do interior, têm um efeito, já aqui foi dito, verdadeiramente desastroso. Porquê? Porque vão empurrar cada vez mais as pessoas para as bacias das áreas metropolitanas. E estas bacias já não têm capacidade de absorver essa população. E, por conseguinte, a imigração, isto é o mesmo, começa a haver o mesmo processo dos anos 60. Ou seja, o êxodo rural. Hoje dizer êxodo rural é talvez excessivo porque não há praticamente territórios onde a agricultura seja a atividade principal. Não é o êxodo rural tradicional, mas enfim, um êxodo da população do interior para o litoral. O litoral não absorve, as áreas metropolitanas não absorvem e, portanto, há um empurrar para a imigração. O próprio secretário de Estado das Comunidades Portuguesas diz que estamos com fluxos superiores aos dos anos 60, entre 120 a 200 mil portugueses que imigram anualmente. Ou seja, encerrar um centro aí pode ter um efeito na contabilidade pública imediato, mas tem um efeito social a médio e longo prazo desastroso, porque o centro, mesmo que não tenha o tal rácio de X utentes, tem uma importância estratégica para que aquelas pessoas possam ter um apoio, possam se sentir seguras, apoiadas e, por conseguinte, para investirem naquele local, para aquele local ter um futuro. Por isso é que sempre me custou, já desde o governo PS, a política dos mega-agrupamentos e do encerramento de muitas escolas em zonas rurais. Porque, em algumas vilas, as escolas eram o único pulmão de atividade, de contacto com a infância, com a juventude, um sinal de esperança, até do ponto de vista, se quiser, simbólico. Depois há outra questão que me parece muito importante também. Com os cortes que estão a ser feitos na lei das finanças locais, as autarquias estão a perder, até porque agora todas aquelas que têm uma dívida excessiva, e algumas de facto têm uma dívida verdadeiramente monstruosa, o caso de Vila Nova de Gaia, mas de facto elas estão a perder capacidade de investimento público mais uma vez. Isto é, aquele investimento público de proximidade que as autarquias faziam, que muitas vezes era um investimento, sim, também houve muitos erros aí. Falar-me-á, por exemplo, do paradigma das rotundas ou do síndrome das rotundas. Claro que houve muito dinheiro mal gasto, claro que houve corrupção, claro que houve esquemas entre construtoras, partidos políticos, câmaras, sabemos disso muito bem, mas houve também muito investimento de proximidade que foi bem feito, de qualidade, inteligente, ouvindo as populações. E esse investimento hoje em dia está também completamente asfixiado. E isso causa, creio eu, um acréscimo da própria centralização. Uma boa medida para o interior, qual é que seria? Eu digo desde já, a regionalização. A regionalização foi completamente colocada no caixote do lixo do debate político. Eu acho que ela é mais necessária do que nunca. Dir-me-á também, se calhar não diz nada disso, eu estou aqui a fazer retórica consigo, imaginar um diálogo, mas dir-me-á que a regionalização é impensável porque implica custos brutais nesta altura. Não é verdade. O modelo de regionalização não tem que implicar necessariamente cargos... Baseado em CCDRs, por exemplo?
Baseado eventualmente nas divisão 5 regiões que temos, mas um modelo capaz não de criar cargos para os políticos reformados, para os dinossauros autárquicos, nada disso, não é preciso, nem é de forma alguma desejável que isso aconteça, mas que seja capaz sim de optimizar recursos, de fazer investimento inteligente, de chamar as populações a participarem mais, de ter esta lógica de proximidade, que é uma lógica de desenvolvimento territorial com resultados importantíssimos, como noutros países se viu. Portugal tem a dimensão para ter regionalização, há países mais pequenos com regionalização. E há, certamente, poucos países como Portugal em que o centralismo é tão significativo. Os vários centralismos, porque eu também percebo que Trás-os-Montes desconfio do Porto. Isso viu-se quando foi a questão da regionalização e do mapa. Eu percebo que desconfio, porque até dentro do Distrito do Porto, se for ver um indicador que é o poder de compra não é de todo brutal, o litoral interior, também brutal, é, dentro do mas não Distrito do Porto, só. dentro do Distrito do Porto. Veja um indicador que é o poder de compra concelhio, que o INE disponibiliza. A distância que vai do Porto Cidade a Amarante, a Felgueiras, a Baião, é enorme. Portanto, há também, claro que sim, também há assimetrias muito fortes dentro do Distrito do Porto. E, portanto, eu creio que uma regionalização equilibrada, com distribuição de poderes, é, hoje em dia, fundamental e, enfim, tem que estar no debate político. Creio que é fundamental que isso aconteça. O meu próprio partido não tem colocado devidamente. É algo que eu digo sem qualquer problema e que creio que até hoje, mais do que nunca, na situação em que estamos, seria uma medida a ter em conta. E não estes encerramentos estes encerramentos que, no fundo, tiram futuro às regiões do interior. Passamos para o nosso terceiro tema, que nos leva até às movimentações, aliás, que já estão em cima da mesa para as eleições deste ano, as eleições autárquicas. Hilda, estas eleições são a prova de fogo deste governo? Bom, estas eleições autárquicas resultam do calendário eleitoral, que naturalmente conduz a que haja eleições autárquicas em outubro, provavelmente será nessa fase. Agora, eu não sei se este governo aguenta até lá. Por mim, isso não devia acontecer, até porque este governo tem, neste momento, na Assembleia da República, e falando apenas do poder local, um conjunto de propostas de lei que levariam, se aprovadas nos termos em que lá estão, levariam à destruição do poder local democrático tal como o conhecemos nestes últimos 30 e tal anos, depois da Revolução. Porque a população ainda não conhece, mas a Associação Nacional de Municípios, neste campo, está já a tomar algumas posições públicas e a alertar para isso. E uma Associação Nacional de Municípios onde, inclusivamente, há representantes, o presidente até está ligado ao PSD, mas é membro do PSD. Mas a Associação Nacional de Municípios alertou há dias que com esta proposta de lei, da alteração da lei das finanças locais, olha, as freguesias perdem cerca de 25% do seu financiamento atual. As autarquias, os municípios, mais do que isso, não só pela via direta, mas pela via indireta das outras receitas municipais. E ficam ainda com maiores limitações na sua intervenção, na resposta aos problemas imediatos das populações. Mas não é só aí que está a mudança. Por exemplo, no campo da água, o governo está a tentar alterar a própria lei de limitação dos setores para, por uma via indireta, permitir que seja privatizada a água pública em Portugal, que é algo de inadmissível, porque a água é um bem público essencial, é um direito fundamental e reconhecido pela própria ONU, e o governo quer privatizar as águas de Portugal e, pela via depois direta ou indireta, retirar da competência dos municípios todo o processo de distribuição, não só em alta, em média, em baixa, junto às populações, incluindo, naturalmente, a decisão sobre os preços a praticar.
Ora, isto Mas isso não acabaria também com as diferenças que existem entre municípios da água, que são, em alguns casos, muito, muito grandes? Sim, por exemplo, em Gaia paga-se quase o dobro do que se paga no Porto. É verdade, mas isso não se resolve mas este processo que o Governo quer seguir não é para baixar a água em Gaia para o nível do preço do Porto. É para aumentar o preço do Porto para nível superior ao de Gaia, tendo os de Gaia também um novo aumento. Ou seja, é para centralizar numa grande multinacional, que é o que eu estou a ver quem é que vem tomar conta das águas de Portugal, é para centralizar numa grande multinacional todo o processo da água, incluindo os seus preços, incluindo os seus ganhos, como a gente hoje está a ver com a eletricidade, com o gás, que nos diziam que com a privatização ia baixar, ou mesmo com a gasolina, com o liberalismo. É isso que às vezes acontece na concorrência. Os preços baixam. Baixaram. Porquê é que não baixam? Porquê é que baixaram? Não é maior concorrência. Porque não há maior concorrência, porque isso é o que tentam vender, entre aspas, à população, mas de facto depois fica confinada a 1, 2 ou 3 grandes grupos económicos que fazem entre si um cartel verdadeiro, embora seja proibido teoricamente. Sim, eles nunca o assumem, mas na prática fazem-no. Mas existem autoridades? Sim, mas as autoridades são nomeadas pelos governos que eles, por sua vez, escolheram e que as populações se deixaram iludir e votaram neles. E é assim que estamos a ser governados, e é mais este processo que agora já está no gás e na eletricidade e que querem que chegue a água. Ora, é tão grave tudo isto que, de facto, era fundamental que antes das eleições autárquicas este governo caísse para que isto não chegasse a ser aprovado e, portanto, a ruptura se desse desde já com estas propostas. Sérgio, há pouco a Hilda falava que o discurso de alguns autarcas vai mudar nos próximos meses, ou seja, para se demarcarem um pouco daquilo que tem sido a gestão deste governo. Acha que os eleitores vão dar um cartão vermelho aos autarcas do Partido Social Democrata? Eu espero bem que não, porque estamos a falar de coisas completamente distintas. Estamos a falar de coisas completamente distintas. Uma coisa são eleições autárquicas, outra coisa são eleições legislativas. Agora, há dados recentes de que 80% da população consegue distinguir o que são eleições autárquicas de eleições legislativas. Tivemos o exemplo em 2001 que António Guterres teve uma derrota tremenda e, portanto, que levou à derrocada do governo do António Guterres, mas depois disso eu acho que a população também evoluiu e agora cada vez mais consegue distinguir aquilo que são eleições autárquicas, locais, de eleições nacionais. Deixe-me aqui dizer também duas coisas. O Partido Social Democrata sempre foi um partido com as suas bases no poder local. E, portanto, muitas destas medidas, claro que apanha completamente, não consegue o consenso dos seus militantes e dos seus autarcas, o que é normal e natural como partido plural que somos. Nós não queremos um Partido Social Democrata a falar a uma só voz. Não se consegue as unanimidades com palmadinhas nas costas e com cumprimentos de circunstância. Como mudou da primeira para a segunda parte do Sérgio. É cão, divergências de opiniões. Não, porque assim, estava a falar o João há pouco, a gente tem que concordar e tem que discordar. Agora, quando a doutora Hilda concordar com alguma medida deste governo, eu bato palmas. Porque é assim, quando eu tenho que discordar com alguma medida... Porque deve ser porque eu estou maluquinha. Quando o governo toma alguma medida, e eu já estive aqui em alguns programas em que discordei de algumas coisas, e portanto e não foi preciso chegar às eleições autárquicas. É preciso ter a seriedade, é preciso ter a seriedade para dizer está mal feito ou está bem feito. Agora, a terminologia que a doutora Hilda aplica muitas vezes aqui às coisas de extinção de freguesias, claro. Toda a gente sabe que isso é uma grande
inverdade, doutora Não é, Hilda. não. Isso é uma grande inverdade, que é para não dizer outra coisa. Eliminadas. Fala em roubo, em cartel, esta terminologia radical, este radicalismo político, este fanatismo ideológico é terrível, porque tudo é um cataclismo. É um cataclismo tudo. Tudo é uma coisa terrível. E, portanto, nós temos que ser sérios na análise que fazemos. Mas este governo é um cataclismo para o país? Eu percebo que a doutora Hilda não votou neste governo, portanto, votou no de Vasco Gonçalves, certamente, ou gosta muito de Vasco Gonçalves, como eu referi anteriormente. E, portanto, o Partido Social Democrata sempre foi um partido de raízes muito ligadas ao poder local. E, portanto, tem o maior número de câmaras no país, tem o maior número de freguesias e, claramente, que eu acho que, em alguma circunstância, poderá ser prejudicado, nomeadamente naquilo que são as grandes cidades, mas, no geral, eu entendo que os autarcas do PST têm desenvolvido um bom trabalho na maioria dos seus concelhos e das suas freguesias e são bons exemplos de gestão de dinheiro público. Estava eu a dizer, eu concordo perfeitamente, eu já disse que sou um regionalista, somos de partidos completamente diferentes, mas nós, quando temos que concordar e quando temos as mesmas visões, temos que ter a seriedade intelectual de concordar, como há um bocado o Eduardo estava a falar sobre o êxodo das populações, o centralismo. Nós, de governo para governo, cada um tem sido mais centralista que o anterior. E esta é uma das coisas que eu não gostava que neste governo acontecesse, era que fosse mais centralista do que o anterior. E eu, nas eleições, no fundo, da regionalização, eu votei contra, em 98. Hoje, admito, já o disse aqui, sou um regionalista convicto, porque não é possível, no fundo, e infelizmente, os nossos governantes descentralizarem, independentemente do partido político. E, Sérgio, o Governo, em outubro e depois destas eleições autárquicas, poderá fazer alguma leitura para si e daquilo que é, neste momento, o país voltado para o Governo, ou não deverá fazer eu acho que essa leitura não vai sair grandes leituras relativamente às eleições autárquicas. Os resultados que poderão acontecer poderão ser semelhantes, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata apresentarem ou conquistarem um número de autarquias relativamente semelhantes. Poderá o Partido Socialista desta vez ter maiores vitórias nas autarquias e nas freguesias, mas nunca será avultado. Agora deixe-me só dizer quanto à água, que a água claramente é um bem essencial e a Trofa, que é o concelho onde eu vivo, tem a terceira água mais cara do país. E, portanto, há aqui grandes assimetrias quanto a isso e concordo com algumas coisas que disse, agora não com essa carga negativista em tudo, porque nós temos que ter a consciência de que claramente há injustiças e claramente que há políticos que são bons gestores e que aplicam bem os dinheiros públicos e outros nem por isso. Eduardo, nas freguesias muitos dos possíveis candidatos poderão ser presidentes que, à luz da lei que limita os mandatos, já não poderiam ser, mas agora com a agregação poderão ser mesmo candidatos. Cabe aos partidos estarem atentos e não deixar esta colagem ao poder, este agarrar ao poder de alguns presidentes de freguesias. Deixe-me dizer duas coisas que encaixam perfeitamente nessa questão e depois na própria questão novos territórios para os municípios. Em primeiro lugar, uma coisa que é, se me permite, de vida ou de morte para o país, que é não abdicar daquilo que é o núcleo mais central do que nós definimos como bem público, e a água está aí. Privatizar a água é o último reduto da selvageria ideológica a que nós podemos chegar. Ainda por cima, quando em plena Europa, já não vou falar da situação da Bolívia, que é uma situação conhecida por todos, mas em plena Europa nós temos países e regiões de países que assumiram como estratégia nos anos 90 a privatização da água. Olha o exemplo da região de Paris, e que hoje põem as mãos na cabeça e tentam voltar ao velho paradigma da nacionalização deste bem fundamental, por causa dos preços, mas também por causa da reinfraestruturação do território. Porque basta pensar no que vai acontecendo em alguns municípios onde assistimos a concessões
do abastecimento público de água e da gestão da rede de saneamento, para se perceber como o critério da universalidade de acesso a este bem deixa de se verificar, porque a certa altura para o concessionário privado fica muito caro levar o tubo da água até lá ao fundo da rua sem saída para 1 ou 2 clientes e, portanto, ou o cliente paga ou não chega lá a água. E eu acho que aqui nós estamos num domínio que é um domínio que não pode suscitar dúvidas nenhumas e, portanto, eu concordo absolutamente que este é um domínio onde o discurso tem que ser radical, porque é ou preto ou branco, ou sim ou não. Não há cá coisas intermédias. Depois, relativamente à questão que levanta, é que tem muito que ver com o debate que se tem feito de uma forma centralista sobre a candidatura do Dr. Menezes ao Porto. Tem-se insistido muito na ideia de que é possível ou não é possível, à face da lei, tendo em conta a ideia de que estamos perante um novo território, uma mudança de território. Eu devo dizer que, independentemente desse debate, que é um debate muito importante, independentemente desse, há um que é, do meu ponto de vista, ainda mais interessante, que é, por exemplo, o debate que resulta do processo de agregação de freguesias. Vejam um exemplo muito claro. Santa Marinha, freguesia de Vila Nova de Gaia, agrega com a freguesia de Aforada. Em condições normais, os presidentes de junta não podiam recandidatar-se porque tinham atingido o limite de mandatos. Fruto desta agregação, por hipótese, o presidente da junta de Santa Marinha já pode ser candidato a esta nova unidade administrativa de Santa Marinha Aforada. O que é que mudou? Mudou um pequeno território da Aforada, que corresponde a 5% do território total da nova freguesia, e mudou um acrescento de cerca de mil e poucos eleitores de Aforada na nova unidade de Santa Marinha. É, portanto, para mim, muito mais claro que o Porto seja um novo território relativamente a Vila Nova de Gaia para a candidatura do Dr. Menezes ou de outra pessoa qualquer, que Lisboa seja um novo território relativamente a Sintra para a candidatura do Dr. Seara, do que Santa Marinha Aforada seja um novo território relativamente a Santa Marinha. Mas aí são os partidos que devem ter esse cuidado. Não, os partidos fizeram o que tinham a fazer, Ou é a Comissão de Eleições que tem que aqui clarificar? A Comissão de Eleições, infelizmente, já não vai a tempo de fazer nada, porque, inclusivamente, enredou-se em pareceres dúbios. Os partidos, eu penso que fizeram aquilo que tinham a fazer, que era, em plena Assembleia da República, legislar. Do meu ponto de vista, erradamente, legislaram mal, ou seja, legislaram no sentido errado, mas a legislação é muito clara. É um problema de português. Não? Depois vêm os peritos, juristas, que tratam de transformar o português numa coisa poética que dá para tudo e mais alguma coisa, mas basta ler as 2 linhas que sobre isto estão escritas na lei para se perceber que quem escreveu foi o mais taxativo possível. Agora, a questão é que se põe a outra, é que vamos ficar até ao último dia à espera de saber quem se vai pronunciar, são os tribunais. E os tribunais vão se pronunciar, porque vai haver, evidentemente, impugnações de listas. E, pior do que tudo, os tribunais num sítio podem pronunciar-se num sentido e noutro sítio podem pronunciar-se noutro sentido. Com base nesta interpretação da letra da lei. Eu tenho mesmo que ouvir João, porque estamos em cima do tempo para acabar, João. É que eu só queria dizer que nós estamos contra esta lei, votámos contra e tínhamos razão. Porque quem deve decidir são os cidadãos no dia das eleições qual é a lista que querem, qual é o presidente que querem. Não vai ser pacífico este ano até outubro e até ao dia das eleições já? Sim, não vai ser pacífico. Duas notas muito breves. Eu creio que a situação excepcional do país faz com que a especificidade autárquica que o Jorge falou, que eu acho que existe, e acho que os portugueses de facto têm feito digamos, uma opção diferenciada, isso é muito nítido no caso do Bloco de Esquerda, pela negativa. O Bloco de Esquerda tem resultados muito baixos nas autárquicas, é muito nítido no caso da CDU, do PCP, que tem resultados mais altos nas autárquicas. Há, de facto, uma leitura autárquica, uma leitura... Agora, eu acho que na situação atual, de profunda crise social, e olhando para estas duas questões, que é o que este governo tem feito ao país, e segundo, o que este governo tem feito ao poder local e aos territórios, acho que é
quase impossível, porque não sou profeta, que não exista uma fortíssima transposição de uma lógica nacional de penalização ao governo para as eleições locais, para as eleições autárquicas, porque, como lhe digo, uma das principais bandeiras deste governo tem sido o ataque ao poder local em várias frentes. Vimos aqui a questão dos encerramentos de equipamentos, vimos aqui a questão das freguesias, vimos aqui a questão da lei das finanças locais, a questão de privatizações que afetam os territórios, o CTT, a questão dos postos CTT, que são polos de serviços importantíssimos e que, evidentemente, se for privatizado os CTTs, muitas regiões, muitas localidades, vilas, aldeias, vão ficar sem aquele polo fundamental. E, portanto, eu acho que hoje estamos muito próximos, creio eu, de haver uma leitura bem nacional de penalização do governo nas próximas eleições autárquicas. E quanto ao caso dos autarcas? Eu tenho uma opinião diferente da Hilda e do Eduardo. Eu acho que um autarca que se candidatou 3 vezes não se devia candidatar a mais nenhum território, mas também acho que essa não é a questão fundamental. Ou seja, dou-lhe o exemplo do caso do Dr. Menezes, a mim o que me anima não é a questão jurídica. Eu, que não vou ter qualquer papel autárquico nestas eleições, mas eu jamais recorreria a um tribunal por causa dessa questão. Eu acho que o que é importante é haver, no caso do Porto, uma luta e um dinamismo e uma campanha de mobilização capaz de derrotar o Dr. Luís Filipe Menezes. Claro, isso é que é importante. A reforma administrativa devia entrar em vigor no próximo ano e não neste, João? Para uma acalmia maior? Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum as novas aglomerações de freguesias irem a votos nestas eleições. Acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu agradeço aos 4 a presença neste debate do Estado Crítico. Até à próxima semana. Marco encontro consigo também na próxima semana, 2 a 8 dias, com temas renovados no Estado Crítico, a partir das 22 horas. Até lá.